Ainda na palestra sobre plantas medicinais e fitoterápicos que o Eduardo está realizando com a equipe de saúde, os profissionais de saúde aproveitam para esclarecer suas dúvidas e compreender como introduzir a fitoterapia na rotina do serviço. Por isso, é tão importante conhecer os componentes químicos e princípios ativos das plantas medicinais. São esses componentes os responsáveis pela ação terapêutica, mas também pela toxicidade das plantas. Eduardo, uma dúvida. Diferente dos medicamentos sintéticos, que têm todos os seus compostos e princípios ativos precisamente calculados, as plantas medicinais podem ter uma variação nesses compostos, né? Existem fatores que podem fazer com que uma planta tenha uma concentração maior ou menor de um princípio ativo, por exemplo? Ótima pergunta, tem sim. Quais fatores vocês acham que podem interferir na concentração dos princípios ativos das plantas medicinais? Bem-vinda e bem-vindo à terceira unidade de aprendizagem do nosso minicurso. Agora que você já conhece as políticas públicas, as diferentes formas de trabalho com fitoterapia e sabe reconhecer as plantas medicinais locais com potencial para aplicação na prática clínica na atenção primária, precisamos conhecer as indicações terapêuticas e toxicológicas, as principais classes químicas, contraindicações, efeitos adversos, via de administração e as interações medicamentosas de algumas plantas medicinais e fitoterápicos. É sempre bom relembrar que a fitoterapia fundamenta-se no uso de plantas medicinais e é fortalecida por uma abordagem humanizada, singular e integral do cuidado à saúde. Já vimos também que a fitoterapia é amplamente utilizada pela população e orientar o seu uso seguro e adequado é uma atribuição dos profissionais de saúde, já que plantas medicinais podem causar efeitos adversos e interações medicamentosas. As plantas medicinais sintetizam e armazenam metabólitos primários e também metabólitos secundários ou princípios ativos. Os metabólitos secundários são aqueles componentes químicos que serão responsáveis pela ação terapêutica ou toxicológica da planta medicinal, e suas concentrações estão associadas à adaptação da planta ao solo, entre outros fatores, como disponibilidade de água, micronutrientes e macronutrientes no solo, idade da planta, presença de patógenos, insetos e outros seres que atacam a planta, composição atmosférica, radiação ultravioleta, ritmo circadiano da planta, concentração de chuvas, sazonalidade, altitude e temperatura. Para saber mais sobre os principais fatores climáticos que influenciam a ação terapêutica de uma planta medicinal, você deve realizar a leitura do artigo Plantas Medicinais, Fatores de Influência no Conteúdo de Metabólitos Secundários, que está disponível junto aos conteúdos obrigatórios desta aula. As principais classes químicas encontradas nas plantas medicinais são os alcaloides, flavonoides, saponinas, mucilagens e gomas, taninos, glicosídeos, ácidos orgânicos, antraquinona, óleos essenciais e cumarinas. Agora vou detalhar brevemente cada uma dessas classes. Vamos lá? Os alcaloides atuam no sistema nervoso central e são os responsáveis por conferir um sabor amargo às plantas. Quimicamente, são compostos orgânicos nitrogenados com nitrogênio heterocíclico. Um exemplo de alcaloide é a morfina, que é extraída da papoula e é responsável pelo efeito analgésico. Os flavonoides atuam como antifúngicos, antibacterianos, anti-inflamatórios, além de outras funções, como sua atuação no controle hormonal. Quimicamente, são polifenóis e podem se apresentar com ou sem moléculas de açúcar em sua estrutura. São exemplos de flavonoides a quercetina, que é retirada da castanha da Índia, e a apigenina, retirada do maracujá. As saponinas são compostos que dão a propriedade de formar espuma e, em excesso, podem ser irritantes. Quimicamente, são substâncias de elevado peso molecular, que apresentam uma porção com características lipofílicas, ou seja, solúveis em gorduras, e outra com características hidrofílicas, o que significa que também são solúveis em água. A equisetonina, retirada da cavalinha, é um exemplo de saponina. Mucilagens e gomas são o resultado de modificações na membrana celular do vegetal, como, por exemplo, a goma arábica, a goma adraganta e a goma caraia. Encontram-se em várias partes da planta, como raízes, flores, sementes e folhas. Um exemplo de mucilagem e goma é a raminose, retirada da cáscara sagrada. Os taninos possuem a propriedade de precipitar as proteínas da pele e das mucosas, transformando-as em substâncias insolúveis, sendo responsável pela ação adstringente e anti-hemorrágica. O uso excessivo de plantas que contenham tanino pode provocar irritação gástrica. Quimicamente, são substâncias fenólicas solúveis em água. O confrei, a ramamelis e a goiabeira são exemplos de plantas medicinais que possuem taninos.
Os glicosídeos são compostos orgânicos formados por uma porção de glicona, ou seja, açúcar, e uma porção aglicona, também chamada de genina. Um exemplo é a cinarina, que é um composto químico biologicamente ativo na alcachofra com ação digestiva por promover o aumento da secreção biliar. Os ácidos orgânicos conferem um sabor ácido e propriedades farmacêuticas características. Por exemplo, o ácido rosmarínico, presente no alecrim, é responsável por efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. A antraquinona tem sido usada por sua atividade laxante. Quimicamente, são compostos orgânicos provenientes da oxidação dos fenóis. A cáscara sagrada, o sene, a babosa, o ipê roxo, o ruibarbo e a rena são bons exemplos de plantas que possuem antraquinona. Os óleos essenciais exercem inúmeras funções, como atrair polinizadores, promover a adaptação da planta ao solo, induzir a produção de hormônios, ativar e inativar enzimas, proteger contra a perda excessiva de água, controlar a temperatura, além de funções bactericida, carminativa, antiespasmódica, anestésica e anti-inflamatória. Quimicamente, os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, odoríficas e líquidas. São exemplos de plantas com óleos essenciais o alecrim, o funcho, o eucalipto e o cravo da Índia. Por fim, temos as cumarinas, que estão amplamente distribuídas no reino vegetal e apresentam ação anticoagulante, broncodilatadora e carminativa. O guaco é um exemplo de planta medicinal que possui cumarina. Caso você não se sinta apto a orientar e prescrever o uso de plantas medicinais, é importante que pelo menos você questione se o usuário faz uso de alguma planta, porque como vimos nesta aula, os princípios ativos presentes em cada espécie vegetal podem interagir, causar reações adversas, interações medicamentosas e ter contraindicações. Por exemplo, a equinácea, também conhecida como flor de cone, e a erva de São João podem gerar interferências no tratamento convencional quimioterápico do câncer. Mas vamos finalizar essa aula por aqui. Nas próximas 2 aulas, iremos apresentar o modo de uso, formas farmacêuticas fitoterápicas e práticas fitoterápicas. Até mais!